Olá, tudo bem a todos? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre unção. O que a palavra de Deus nos diz sobre unção? E por que eu estou falando sobre esse tema? Infelizmente, em nossas igrejas temos ouvido muito o jargão "não toqueis no ungido do Senhor". Pessoas que querem tomar um poder que a palavra do Senhor não nos dá. Líderes querendo ter um poder que a palavra do Senhor não nos dá. Esse jargão "não toqueis no ungido do Senhor" leva as pessoas a temerem esses pastores e não questionarem nada que eles fazem. Eles dizem: quem é você para tocar no ungido do Senhor? E será que é isso mesmo que a palavra do Senhor nos diz? É isso que vamos ler nessa oportunidade. Está na Bíblia? Realmente? É o que nós vamos estudar hoje. Qual que é o texto que eles dizem que tem para usufruir dessa bênção que eles dizem que é uma unção diferenciada? Eles leem lá em 1 Samuel 24:6. Vamos ler o texto lá. Ele fala assim, ó: então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Esse texto aqui quem disse foi o rei Davi, quando ele era perseguido pelo rei Saul, e ele teve uma oportunidade de ir contra o rei, de feri-lo, mas ele falou aos seus comandados: quem sou eu para ir contra o meu rei, aquele que foi ungido? Da mesma maneira, Davi, em outrora também, ele foi ungido pelo Senhor. Então, essa era uma realidade do Antigo Testamento. Para nós entendermos essa questão de unção, temos que entender por que no Antigo Testamento existia a unção. Primeira coisa que iremos entender é que a unção era feita em 3 ocasiões. A primeira era para consagrar utensílios ao templo. Tudo aquilo que era usado no templo era consagrado, era ungido para o Senhor e separado para o trabalho do Senhor. Da mesma maneira, era a segunda coisa, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes, o povo de Levi, eles eram separados e consagrados e ungidos para o ministério no templo, eles eram separados. A terceira vez que existia a unção no Antigo Testamento era quando era consagrado o rei. O rei era consagrado e ele era separado para governar o povo. Então, nas 3 ocasiões, vemos que a unção era uma coisa para separar algo para Deus. Os utensílios, ele não poderia ser feito mais nada, apenas servir no templo. Os sacerdotes, era a mesma coisa, eles eram separados para servir ao Senhor no templo. E o rei, ele era separado para servir ao Senhor em meio ao povo. Ele ia comandar o povo de Deus, que era o povo de Israel. E no Novo Testamento? O que o Novo Testamento nos ensina sobre a unção? Existe algo no Novo Testamento que irá nos falar sobre unção de pessoas? Infelizmente, isso não existe no Novo Testamento. Não está na Bíblia. O Novo Testamento, ele é uma coisa, ele é um testamento novo. Nós não vivemos mais na aliança antiga, é uma dispensação nova. A aliança é nova. A dispensação do Antigo Testamento ela era baseada na lei. Agora nós estamos baseados na graça do Senhor. E nessa dispensação nós não iremos ver nada sobre unção de pessoas. Um texto que nós podemos citar sobre isso, que nós podemos comprovar que não existia unção de pessoas, é Atos 6. Atos 6 ele vai falar sobre a unção daqueles que foram separados para cuidar do povo. Os apóstolos estavam pregando, estavam fazendo o ministério do Senhor em meio à igreja, isso no 1º século. E as viúvas e os órfãos que vieram questionar que eles estavam sendo esquecidos. E os apóstolos falaram: nós não podemos deixar a pregação do evangelho parar para cuidar disso. Então eles separaram pessoas para o quê? Para fazer exatamente esse trabalho. Mas naquele momento não existia nenhuma unção com óleo. Não existiu nada disso. A única coisa que a palavra do Senhor nos ensina é que eles foram consagrados e eles foram realmente separados com imposição de mãos, oração e imposição de mãos. Ali não existe óleo, não existe nada disso. Infelizmente, uma coisa eu mesmo digo que é até bonita. Nas igrejas, quando um pastor ele é ordenado, de vir e derramar óleo sobre a sua cabeça. Mas isso é bíblico? Não. Não existe nenhuma base bíblica para ser feito isso.
Isso simplesmente é querer colocar o judaísmo dentro do cristianismo. E a palavra nos ensina que não foi isso que Cristo veio fazer. Cristo, ele veio trazer algo novo, ele veio trazer boas novas. O judaísmo ficou com a sua lei e hoje nós vivemos o cristianismo. E muitas das vezes vemos igrejas querendo trazer o judaísmo para dentro do corpo de Deus, para dentro do corpo de Cristo, para dentro das nossas igrejas, com ritos que não convêm ao cristianismo, como a unção na cabeça. Então, essa questão do homem de Deus falar que ele tem uma unção diferenciada, que ele foi ungido, então ele tem um poder a mais sobre o resto dos irmãos, não é nada bíblico. Não é nada bíblico. Outro texto que nós vemos no Novo Testamento é em Tiago 5, quando fala para alguém que está enfermo chamar os presbíteros e eles orarem e ungirem que ele será curado. Mas o contexto todo nos vai ensinar e nos mostrar que essa unção, ela não tem poder nenhum. Esse óleo, ele era simplesmente um óleo, ele era usado como um remédio, ele era medicinal, pois naquela época não existia tantos remédios como nós temos hoje. E ali naquele contexto você vai ver que realmente o que cura o enfermo não é a unção. O que cura o enfermo é a oração daquele que estava fazendo ali esse processo, essa unção. Então nós não vemos nada de unção dando poder acima para as pessoas. Então temos que desmistificar isso dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. No final das contas, o que nós vemos é que essas pessoas eles querem usurpar um poder que eles não têm. Querem dizer que a Bíblia dá um poder para eles que eles não possuem, querendo através disso poder angariar vantagens em meio à igreja. E isso é uma falha. Então, a partir de hoje, se alguém vier falar isso com você, não toquei no ungido do Senhor, fala isso para ele. Isso não está na Bíblia. Mas como eu vou provar isso para ele? Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 João 2. 1 João 2. Nós iremos ler aí do versículo 20 ao versículo 27. Vou ler 1 João 2, versículo 20, vou ler até o 27. Preste atenção. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. Vocês, eu. E todos vocês têm um conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai é o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuide para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Aqueles que os querem enganar. Quem? Aqueles que falam que tem uma unção, que tem um poder que os outros crentes não têm. Vamos continuar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não preciso que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. O que esse texto nos ensina? Que todos nós cristãos recebemos uma unção. Uma unção de quem? Uma unção do Espírito Santo. Quando? Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor das nossas vidas e Salvador. Na nossa conversão, o Espírito Santo nos unge. Então, é uma unção do Espírito Santo, não é uma unção física com derramar de óleo na cabeça, como era no Antigo Testamento. Temos que entender isso. Saiba que você é um ungido do Senhor, que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa ocasião. Se você gostou desse vídeo, curte, dá um like, vai lá, segue o canal, fique inscrito para nos próximos vídeos você saber quando irá no ar. Deus abençoe vocês.